Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos o professor Bernardo Norá, da Nova Acrópole de Uberaba, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá a todos, muito obrigado, Danilo, por esse convite. Um prazer estar aqui novamente no podcast da Nova Acrópole. Igualmente, Bernardo. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos falar sobre a epopeia de Gilgamesh, esse grande mito do rei de Uruk da cultura mesopotâmia que vai nos reportar a 3.000 anos antes de Cristo. Segundo temos relatos, é o mito mais antigo de toda a história da humanidade. A ideia, como lembramos sempre, não é esgotar o tema, menos ainda trazer aqui alguma verdade no sentido absoluto do termo, mas sim conversarmos e refletirmos através dessa história belíssima que nos vai relatar um grande ser, um grande herói que buscou a imortalidade. Bom, Bernardo, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco do contexto histórico para a gente compreender melhor um pouco mais sobre a história desse grande rei de Uruk que foi Gilgamesh. Porém, Bernardo, eu gostaria que você falasse um pouco também, além dos fatores históricos, uma vez que nós temos poucos registros fiéis, porque estamos falando de um período muito longínquo, ou seja, aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Então, há outros dois fatores também que você pode falar um pouco para nós, que é justamente o aspecto místico que está por trás dessa história, além também do fator mítico, ou seja, do mito, do simbolismo que está por trás e que envolve também essa epopeia de Gilgamesh. Muito interessante essa sua colocação, porque realmente quando a gente se depara com essas histórias ou com esses mitos, seja nesse caso, esse grande mito da antiga Mesopotâmia ou mitos gregos, egípcios, é muito importante a gente levar em consideração a diferença entre o aspecto histórico, o aspecto mítico, o aspecto místico, porque justamente senão a gente acaba tomando o mítico, o simbólico ao pé da letra, e isso fica estranho, e às vezes a gente toma o mito, enxerga como algo meramente histórico, e a gente perde aí o conteúdo de significado, de símbolos e de ideias por trás dele. Então, aí temos elementos históricos, uma referência histórica, que daqui a pouco eu vou falar, em relação a um personagem, a um rei de Uruk. Temos o elemento mítico, o mito, a epopeia de Gilgamesh, toda a história com conteúdos simbólicos. E o elemento místico tem relação com toda a série de divindades da antiga Mesopotâmia. Então, o mito de Gilgamesh, ele é o mito mais antigo que se tem registro. Nos remonta aí à antiga Suméria, na antiga Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia é uma civilização muito antiga, das mais antigas, assim como o Egito, são onde são as cidades mais antigas que a história oficial reconhece. E, e dentro da Mesopotâmia, a Suméria é a civilização das mais antigas dentro da Mesopotâmia. O que acontece então é que na antiga Mesopotâmia, antiga Suméria, houveram uma série de dinastias de reis muito antigos, e se faz referência a um rei de Uruk, da cidade de Uruk, da antiga Mesopotâmia, que teria sido chamado de Gilgamesh. A história diz que isso poderia ter, ele poderia ter existido aí por volta do ano 2800, 2700, 2500 a.C. Tá? E a partir de então começou a ser narrados uma série de feitos heróicos, de feitos míticos em relação a esse personagem. Se diz então que esse personagem, o Gilgamesh, o rei de Uruk, teria morrido e, e seus ossos enterrados no Tigre Eufrates, que é um dos dois rios, né, o rio Tigre e o rio Eufrates, que compõem aí de onde surgiu a Mesopotâmia. Tá? Também se fala no mito que Gilgamesh construiu muralhas e grandes templos na Mesopotâmia. E isso a arqueologia já comprovou de ruínas que essas construções então
realmente existiram. Então, a partir do ano 2000 a.C., começou a ser compiladas, escritas em tabuletas de argila, a chamada escrita cuneiforme, e onde começou a se relatar uma série de fatos, uma série de feitos, de mitos, dentre eles o mito de Gilgamesh. Então, aí no século VII a.C., na cidade de Nínive, estava guardada na biblioteca de Nínive uma dessas cópias. Tá? Então, seria uma cópia que foi datada de mais ou menos aí 1700, 1800 a.C., e que provavelmente era cópia de textos mais antigos. Então, o que acontece aí no século VII antes de Cristo, que a biblioteca de Nínive sofre um grande incêndio e é destruída. Provavelmente esse incêndio, então, cozinhou essas tabuletas de argila, tá? Essas placas de argila onde estavam escritos esses textos, e que permitiu que ela pudesse sobreviver aí ao longo da história. Tá? E isso só foi encontrado no século XIX. Então, no século XIX, um grupo de arqueólogos britânicos, liderados pelo Sr. Layard, descobriram na região que hoje é atual Iraque milhares dessas plaquetas, e 12 delas contêm a narrativa da epopeia de Gilgamesh. Então, esses textos foram levados para a Inglaterra, e depois um outro estudioso, George Smith, ainda no século XIX, na segunda metade do século XIX, publica o que foi a primeira tradução desse texto, desse mito, chamado a Epopeia de Gilgamesh. Esse fato que você relata do esforço em registrar a história é algo muito importante de ter em conta, Bernardo, porque quando nós falamos de um registro histórico hoje, com a tecnologia e com esse avanço todo, é muito mais fácil de termos registros históricos, claro, desde que haja historiadores também sérios e comprometidos em transmitir a verdade, porque aparato tecnológico hoje não falta para registrarmos a história. No entanto, quando se fala da epopeia de Gilgamesh, esse esforço tem que ser muito bem ressaltado, como você fez, porque justamente esse esforço de transmitir a história, de transmitir valores através de um mito, de uma epopeia tão bela, tão profunda como essa, é algo que é muito válido, é muito valoroso, porque ensina toda a humanidade, em qualquer momento da história, a reviver esses mesmos valores. Agora, tem um outro ponto importante também no mito, que é essa ideia do dilúvio, que ocorre também posteriormente na cultura cristã, com a Arca de Noé como principal expoente desse mito, ou seja, fica claro aqui também os ciclos, como as coisas se repetem ao longo da história. Agora, eu gostaria que você falasse, Bernardo, dos principais momentos que ocorrem no mito, ou seja, das principais passagens, para que nós compreendêssemos melhor quais são os simbolismos que ela pode nos revelar. Muito bem. Então, a epopeia de Gilgamesh começa narrando que Gilgamesh era um rei, e um rei um pouco autoritário, e que os deuses, vendo o descontentamento da população em relação ao Gilgamesh, porque Gilgamesh ele era um ser muito, muito forte, muito, muito robusto, com muita energia. Se diz que ele era um semideus, dois terços dois terços divinos e um terço humano, que ele era filho de um homem e filho da deusa Ninsun. Então, seria um ser muito excelente, muito grandioso, muito heróico, muito poderoso. Então, os deuses, observando então essa atitude autoritária de Gilgamesh, decide criar um ser, um outro homem, que pudesse, de certa maneira, confrontar a força sobre-humana de Gilgamesh. Então aí eles criaram o chamado personagem Enkidu. Então esse personagem, ele parece como um homem selvagem, ele é um ser muito, muito forte também, muito grande, muito peludo, e que vive no bosque, vive na floresta, e que ele ajuda a proteger
os bosques e os animais, de tal maneira que os animais adoram muito ele e sempre segue ele. E daí, em pouco tempo, chega aos ouvidos de Gilgamesh da existência desse homem selvagem chamado Enkidu. Diz que ele então atrapalhava a vida dos caçadores porque protegia os animais e que ele era um homem selvagem no sentido de vivia com os animais, não era civilizado, enfim. E Gilgamesh então achou isso bastante curioso. Então envia uma sacerdotisa do templo de Ishtar, que Ishtar era a divindade do amor, e essa sacerdotisa então vai até Enkidu, seduz ele inicialmente e também civiliza ele. Dá roupa para ele, corta o pelo, corta o cabelo, ensina ele a como viver dentro de uma cidade, enfim, civiliza ele. E a partir disso, então, a história narra um confronto de Gilgamesh com Enkidu. E após esse confronto, como os dois eram muito fortes, muito poderosos, digamos assim que o confronto fica empatado nesse confronto inicial. E a partir desse confronto inicial, na verdade, surge algo muito curioso. Os dois se dão conta de uma grande afinidade, então surge aí uma grande amizade entre os dois. Então eles passam a ser grandes amigos e começam a passar por várias aventuras e desafios juntos. Então a epopeia vai narrando várias aventuras pelas quais eles vão passando. Uma primeira delas, importante, é que eles vão enfrentar um gigante, tipo de um monstro, um gigante chamado Humbaba. Então Gilgamesh e Enkidu enfrentam Humbaba e derrota esse gigante. Isso teria desagradado alguns deuses, porque achavam que esse gigante então protegia certas florestas. Enfim, um outro desafio a partir disso é chamado um touro celestial. Então, um deus, aí na Suméria, na Mesopotâmia, chamado Anu, que é tipo um deus supremo, assim, grandioso, como Zeus na mitologia grega, ele envia um touro celestial para confrontar Gilgamesh e Enkidu. Então, isso também é interessante porque o fato de os deuses estarem enviando essas aventuras, esses confrontos, não é simplesmente como uma forma de castigo, mas que a gente deve entender também que são as provas, os desafios para simbolicamente para o crescimento deles. Então eles têm uma amizade assim, são inseparáveis, uma amizade muito forte. E Gilgamesh e Enkidu consegue vencer esse chamado touro do céu. Então aí depois disso, a deusa do amor Ishtar tenta seduzir Gilgamesh. E Gilgamesh não se deixa levar por essa sensualidade. Então, face a todos esses acontecimentos que teriam desagradado essa deusa Ishtar, ela joga uma maldição em Enkidu e depois de alguns dias, Enkidu morre. E isso é um grande golpe em Gilgamesh. Ou seja, Gilgamesh aí fica desesperado ao tomar a consciência da mortalidade, ou seja, que o ser humano é mortal. E aí começa a sua peregrinação em busca da imortalidade. Primeiro porque Gilgamesh sente muito a perda do seu grande amigo Enkidu e quer trazer ele realmente de novo à vida. E segundo que Gilgamesh então toma consciência também da sua própria condição de um ser mortal e que um dia vai morrer e que, quiçá, será esquecido. Então ele começa a buscar uma resposta, ou seja, como vencer o elemento mortal, a condição mortal humana. Então ele Gilgamesh ouviu falar num personagem, num velhinho chamado Utnapishtim. Utnapishtim teria sido o único sobrevivente de um grande dilúvio. Então esse dilúvio, esse Utnapishtim,
que corresponde ao conhecido Noé bíblico. Aqui é narrado, é comentado o dilúvio, mas também existe outras tabuinhas de argila onde tem toda a história desse dilúvio. Então, teria sido um dilúvio muito tempo atrás, onde todos morreram, exceto Utnapishtim. E, após esse dilúvio, então os deuses teriam dado a Utnapishtim esse dom da imortalidade. Então, ele procura e ele diz o seguinte para o Gilgamesh: olha, é parte da condição humana o ser mortal. Realmente eu não posso ensinar esse segredo, não tem como eu transferir isso para você ou mudar essa condição. O Utnapishtim, após sofrer muita insistência de Gilgamesh, conta a Gilgamesh de uma planta que cresce no fundo do oceano e que pode conferir o dom da imortalidade. Então Gilgamesh passa a correr loucamente atrás dessa planta, atravessando montanhas, atravessando oceanos, enfim, consegue achar essa planta. E está muito contente por ter conseguido encontrar esta planta que confere imortalidade e começa a retornar para Uruk. No meio do caminho, ele decide descansar, tomar uma água. Nesse meio tempo, aparece uma serpente que come, que rouba a planta dele. E daí ele fica bastante desolado, porque perdeu a planta que iria conferir a ele o dom da imortalidade. Então ele retorna para a cidade de Uruk e um pouco desgostoso com essa situação, porém ele decide construir templos e muralhas e através dessas construções na sua cidade seria a forma então dele gerar aí a sua imortalidade e perdurar através da história. E curiosamente, 4.000 anos depois, estamos aqui, né, falando sobre Gilgamesh. E isso reforça muito mais essa ideia da atemporalidade do mito e também do poder que ele tem de transmitir as mesmas ideias que são essenciais, ou seja, os arquétipos, como nos ensina Platão, através dos inúmeros processos históricos. Isso é algo muito importante. Além do fato também, Bernardo, dessa semelhança que há entre os mitos, ou seja, o próprio Gilgamesh passa também por inúmeras provas, por exemplo, quando ele tem que passar por 7 montanhas, esse número 7 é algo muito simbólico, ele precisa cortar os cedros que estão muito grandes e isso ele faz com o seu machado, junto com o Enkidu, que simboliza também a sua contraparte. Porém, há uma passagem que eu gostaria que você falasse, que é o momento em que ele é tentado também pela deusa. E isso acontece também de forma muito parecida no mito de Ulisses, quando ele passa pelo mar onde tem a sereia Circe, ou seja, há uma tentação ali também. Então eu gostaria que você falasse desse simbolismo, desse aspecto filosófico e do que isso tem a nos ensinar de maneira prática em relação às nossas próprias vidas também. Então a gente vai vendo que no início da obra tem algumas passagens de sedução da sacerdotisa. E que, na verdade, a gente não deve ler, às vezes, com uma visão vulgar, às vezes, como a gente poderia ter hoje. Mas está falando de uma série de processos de ritos, de fertilidade, elementos bastante simbólicos. E então, aí no meio dessa epopeia de Gilgamesh, então Ishtar tenta assim, essa sedução, né? Mas aí nesse momento Ishtar está representando esse amor passional, esse amor carnal. Então, Ishtar, na mitologia suméria, é a deusa do amor e que equivale a Vênus na mitologia greco-romana. Então, como a gente estuda na mitologia greco-romana e também em filósofos como Plotino e Platão, se fala do amor carnal, que é um nível de amor instintivo mais grosseiro, se fala de um amor filial, que é um nível de amor entre familiares, e de um amor espiritual. Então, quando aparece Ishtar, a deusa do amor, no início do poema, junto com Anu, com os deuses, então a gente pensa assim um amor celeste. E depois, aí no meio da obra, aparece como amor carnal. Então, esse amor carnal, essa paixão, esse elemento instintivo,
que tira o Gilgamesh, esse herói, esse homem buscador do seu caminho, ele rejeita, diferentemente do início, onde existe essa visão esse amor, vamos dizer assim, mais espiritual, mais elevado, representado pela divindade. Tem uma outra passagem também, Bernardo, que eu gostaria que você falasse, que é justamente sobre esse sonho que ele tem com um machado de duplo fio que cai em um local. E é muito curioso porque esse machado de duplo fio tem um simbolismo muito grande na filosofia, ou seja, esse aspecto de cortar para dentro, no sentido de se purificar, de se melhorar, e também de cortar para fora, ou seja, de enfrentar as adversidades que a vida vai nos colocar de uma maneira concreta. Ou seja, é um simbolismo que ocorre a todos nós, percebamos ele de maneira consciente ou não, mas ele nos ocorre a todos. E isso também tem a ver com outro mito grego, que é o mito de Teseu e o Minotauro, ou seja, nós percebemos novamente uma semelhança histórica e mitológica também. Além de uma outra passagem que é a contraparte de Gilgamesh, o Enkidu, ou seja, os deuses percebem que ele precisa de um oponente à altura e enviam à Terra o grande oponente que logo após vai se tornar o grande amigo de Gilgamesh. Então, eu gostaria que você falasse sobre esses dois aspectos do mito, porque eles vão nos revelar muitas chaves importantíssimas para as nossas vidas como um todo. Isso realmente é bem interessante. Então, no início da epopeia, nós observamos que é criado o Enkidu como um homem selvagem, peludo, grande, e que aí, dentro do aspecto mítico, podemos compreender que é uma referência, numa das chaves, a uma humanidade anterior, pregressa, dentro de uma ideia de evolução da humanidade, de evolucionismo. Então, uma forma mítica de estar se falando de uma etapa anterior da humanidade. Por outro lado, o Enkidu também vai aparecer, nesse primeiro momento, como uma contraparte do próprio Gilgamesh. Porque, curiosamente, Gilgamesh teve 2 sonhos. Um que ele sonha com um meteoro caindo na Terra. E depois ele sonha com esse machado caindo em seus pés. E logo depois disso, ele vai conhecer o Enkidu. Então, o Enkidu, já num simbolismo interno, representando esse homem selvagem, esse homem ainda não civilizado, aí tem a ver com os aspectos instintivos, passionais do ser humano que tem que ser dominado. Então, nesse primeiro momento, o Enkidu representando esse elemento instintivo, passional do ser humano que tem que ser dominado e que o Gilgamesh vai ter que dominar, tá? Então, ou seja, como se dentro do simbolismo interior, Gilgamesh representa a nossa essência, a nossa consciência humana, e o Enkidu representa a nossa parte, entre aspas, animal, nossa parte instintiva, passional, que a gente vai ter que educar, que a gente vai ter que civilizar, e é esse primeiro confronto representa isso, ou seja, o ser humano dominando aí o seu elemento instintivo, civilizando, educando o seu elemento instintivo. E muito curioso é esse sonho que ele tem com esse machado caiu do céu ao seu lado, e logo depois vem o encontro aí com Enkidu. Então, esse machado também ele é um símbolo, como você citou, o machado de duplo fio, é um símbolo que aparece em vários mitos. A gente pode lembrar aí do mito de Teseu, onde nas versões antigas, então Teseu tem que entrar no labirinto para confrontar o Minotauro, e para isso leva o seu machado de duplo fio. Então esse mito lá que nos remonta à Creta, à Grécia Antiga. E é o mesmo simbolismo, aí Teseu representando a essência humana, a consciência humana, e o Minotauro representa a nossa parte passional instintiva que tem que ser dominada, que tem que ser civilizada. Aí está um paralelo que nesse primeiro momento poderíamos fazer de Teseu e Minotauro com
Gilgamesh e Enkidu. E daí o machado, ele representa essa capacidade do ser humano de unir as suas ideias, os seus valores numa ação, numa prática, né? Porque esse machado também é um símbolo que aparece em várias culturas, vai ter esses dois cortes, né? Ou seja, um corte para dentro, ou seja, que é levar o ser humano ao encontro dos seus ideais, seus valores, e um corte para fora, sobre o Minotauro, sobre esse homem selvagem, que tem a ver com o domínio desse elemento instintivo. E depois, já no momento seguinte, da mesma forma como esse machado se torna um elemento indispensável para Gilgamesh, quando ele encontra o machado, ele fica magnetizado pelo machado. Ele pega o machado e não consegue ficar sem ele. E depois a gente já percebe que Enkidu já não é mais o elemento instintivo. Tá? Ele é o grande companheiro dele, tanto é que ele fica, vamos dizer assim, magnetizado por esse seu amigo, de tal maneira que os dois são inseparáveis. Tá? Ou seja, tudo que eles fazem, faz em conjunto. Aí surge realmente o tema da amizade, algo muito interessante. Então, é como se o machado tivesse convertido agora no Enkidu. Ou seja, esse sonho que Gilgamesh teve com o machado estava representando esse momento onde ele encontraria esse seu grande amigo, esse grande companheiro que se tornou o Enkidu. E aí a amizade como uma amostra desse outro sentido de união, tá? Esse outro sentido de união, mas uma união baseada em valores, baseada em virtudes, e essas aventuras pelas quais eles vão passando justamente para ressaltar valores e virtudes que realmente promovem esse sentido de união, de amizade entre os seres humanos. Sem dúvida. E esse aspecto é muito importante porque há uma passagem que eu gostaria que você falasse que toca justamente nesse ponto da amizade. Ou seja, quando o Gilgamesh perde o seu amigo Enkidu, ele se depara com a morte. Ou seja, ele sabe que isso vai ocorrer com ele também. E aí nós temos um aspecto fundamental em decorrência dessa questão da amizade e da perda do seu amigo, que é a imortalidade, ou seja, essa vai ser a busca principal de Gilgamesh. E é algo que todos nós, de alguma maneira, queremos também, porque todo ser humano não quer deixar de existir sem deixar uma marca na humanidade, sem deixar algo de útil, de prático, de valoroso para aqueles que ficam. Ou seja, ninguém quer ser esquecido. Bom, o Gilgamesh vai então de encontro a Utnapishtim, que vai dizer para ele como ele encontrará e como ele conquistará a sua imortalidade, que é justamente indo atrás de uma planta que está no fundo do oceano. Aí nós temos um aspecto muito simbólico, que é justamente esse mergulho, porque o oceano simboliza a profundidade dentro do próprio ser humano. É como se ele fosse ao fundo do Hades, como há também na mitologia grega. Então isso é muito importante porque esse aspecto da imortalidade seria, digamos assim, o ponto central da busca, ou seja, todas as provas que o Gilgamesh enfrenta culminam nesse momento de uma busca de um reencontro com a imortalidade. Então eu gostaria que você falasse desse aspecto para nós. Isso realmente é bem interessante, essas relações, porque a tradução literal da epopeia seria ele que o abismo viu, né? Então, isso que o que abismo é esse que o Gilgamesh viu. Então, esse abismo significa esse elemento profundo. Ele viu os mistérios, ele viu os segredos, né? Como você falou, ele viu o fundo do mar, ele viu profundamente, ele viu o fundo do abismo. Então, isso tem realmente um sentido bastante amplo. Então, isso é bastante interessante a partir do momento que ele encontra o Utnapishtim, que tem a ver com esse único sobrevivente do dilúvio, e que o dilúvio é um mito também universal, que a gente encontra no Popol Vuh dos maias, no Gênese bíblico, enfim. Então, várias culturas vai falando desse dilúvio universal. E a partir disso surge essa proposta de encontrar
essa planta. Então ele alcança isso porque ele representa o ser humano agora adquirindo uma visão mais profunda em relação à vida, uma visão mais profunda em relação à natureza, ou seja, não se deter apenas nas aparências, na superficialidade. E curiosamente, quem rouba a planta que ele conseguiu é a serpente. Então a serpente aqui não é vista como algo maligno, tá? Como algo relacionado com pecado, algo assim, não. Ou seja, na maior parte das culturas e tradições, nós vamos ver que a serpente está relacionada com a sabedoria, com o discernimento, ou seja, a partir do momento que a serpente rouba essa planta da imortalidade dele, ou seja, agora ele está adquirindo esse discernimento, essa capacidade de entender o que é real, do que não é real, o que é imortal, do que não é imortal, e isso só está favorecendo, então, ele poder ver cada vez mais profundamente. Bom, agora para encerrarmos o nosso podcast, Bernardo, gostaria que você fizesse as suas considerações finais em relação aos principais aspectos, aquilo que de mais relevante nós podemos levar para as nossas vidas através dessa história belíssima que nos traz o mito de Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh, ela tem muito a ver com a busca pela imortalidade. Então, toda essa narração de Gilgamesh buscando a imortalidade tem tudo a ver com esse elemento que surge no ser humano em algum momento. Em algum momento, o ser humano começa a tomar consciência de necessidade de algo duradouro. Surge em nós, em algum momento, um instinto de eternidade. E diante do mundo ao nosso redor, onde a gente vai vendo que as coisas são instáveis, que as coisas passam, surge essa angústia. Então, porque, ou seja, esse elemento duradouro, esse elemento imortal, não está nas coisas, não está nas formas, não está nos bens materiais, mas nas essências, nas ideias, nos valores. E isso, a epopeia de Gilgamesh, então, magistralmente narra esse elemento que é tão importante para a condição humana. Ou seja, que em um dado momento a gente toma consciência da nossa condição mortal e da condição mortal das coisas, e aí surge esse conflito, essa angústia de querer algo duradouro, de querer algo estável, de querer algo perene, e Gilgamesh representa também, a partir desse momento, o ser humano que emprega um esforço para compreender isso mais a fundo, que isso tem a ver com a filosofia enquanto busca da sabedoria, realmente é buscar esse elemento mais duradouro, mais perene, mais real, e depois, no final, realmente ele entende, de certa maneira, e deixa aí o seu exemplo, a sua mensagem através das suas obras. Então, muito interessante aqui como os versos anunciam aí o início da epopeia, que diz o seguinte, o texto: tudo isso era obra de Gilgamesh, o rei que conheceu os países do mundo. Ele era o sábio, viu os mistérios e conheceu as coisas secretas. Transmitiu-nos uma história dos dias antes do dilúvio. Fez uma longa jornada, conheceu o cansaço, esgotou-se em trabalhos e, ao regressar, gravou numa pedra toda a história. E depois de 4.000 anos, estamos hoje aqui falando dele. Então, que isso sirva de inspiração para todo ser humano, através do seu exemplo de vida, através das suas obras, através das suas ideias, que realmente a gente possa se aproximar um pouco mais desse sentido de eternidade. Bem, dessa maneira encerramos então o nosso podcast, agradecendo novamente a presença do professor Bernardo e, claro, desejamos que seja sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Danilo, e até a próxima.
Até a próxima. E para quem quiser nos contatar, pode fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. Você também pode seguir a Nova Acrópole através de nossas redes sociais. E para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia à Maneira Clássica, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Mozart e chama-se Sonata Piano número 11 em Lá maior, andante gracioso, primeiro movimento.